o Neves, que é da Neves Record, ele veio falar com a gente depois do show, pô, maneiro, gostei da banda, que vocês me derem 30 minutos de música, penso um disco pra vocês. Aí a gente, pô, gostou muito da ideia, viemos trocando ideia no carro, assim, indo pra outra cidade, e eu falei, pô, se isso acontecer, já sei até o nome, vai ter que ser prensado. Aí todo mundo, demorou, e já comecei a pensar na música no carro ali, na mesma hora. Outra coisa que é muito legal falar é como o Corja sempre teve essa uma coisa ligada ao desenho. Por isso que o Daniel tá com a gente, esse quinto elemento. E o Daniel, o Grip, você pode ver, depois que eu percebi, caramba, a gente tem na banda, um toca com a gente e é desenho, o cara que faz a capa faz, sabe? Isso é muito legal, a gente conseguir mesclar tudo isso junto. É ilegal aonde? Na Praça São Salvador não é ilegal. Na Praça São Salvador você pode fumar do lado da polícia, que não vai acontecer nada. É ilegal onde a polícia reprime os pobres, basicamente, né, cara? É uma lei que hoje em dia já não tem cabimento ela continuar, né. Então, espero aí que no futuro próximo as coisas estejam melhores para todos os canabistas brasileiros e semelhantes aí a nossos até países vizinhos, que já tem o outro ritmo, né, ligado à nossa maconha. Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que um pedaço de mim clona. O beat é do Sanjizu, toma. Salve, galera! Estamos de volta com o nosso Aperto Rec, o programa do guarda-chuva do podcast Maconhômetro, em que a gente conversa com produtores de conteúdo sobre drogas. Hoje teremos a honra de receber a banda Corja, um pessoal que faz um punk rock muito interessante e lançaram no dia 20 de março de 2026 o álbum Prensado, uma obra que fala sobre o cotidiano do maconheiro médio brasileiro que convive com o prensado e a realidade da proibição, que esmaga a erva e os seus direitos. Uma execução primorosa das bases clássicas do instrumental e referências do punk rock e seus braços mais canábicos, como o ska e o rocksteady. Traz forte mensagem política de questionamento e posicionamento bem articulado, com críticas à extrema-direita reacionária. Uma qualidade sonora que une nostalgia do auge do rock de garagem e conteúdo refinado, sem perder a conexão com a vida real, mesmo completamente doidão. Galera, é uma honra ter vocês aqui, né? Se apresentem, falem um pouquinho de vocês e depois a gente entra no papo sobre a banda, trajetória e cultura canábica. É uma honra pra gente receber vocês, galera. Fala aí, galera, boa tarde. Eu sou a Ana e eu toco baixo no Corja. Fala, galera, eu sou Bacalhau, o mais jovem da banda, e eu toco bateria. Olá, pessoal. Sou o Gilson, toco guitarra e faço algumas músicas. Fala, galera, eu sou o Diego, sou vocalista do Corja e é isso. E também faço algumas músicas na banda. Pô, galera, muito foda, prazerzão ter vocês aqui com a gente. E, bom, conta um pouquinho como foi o surgimento da banda até a chegada desse álbum hoje, Prensado, que vocês soltaram, que tá incrível. Conta um pouco pra gente essa trajetória, como começou, por que unir o punk rock à maconha, como é que foi a história de vocês? Beleza, Márcio. Então, a gente começou lá em 2014, né? Começou assim, sem nenhuma grande pretensão, né? A gente ensaiava assim, uma vez ou outra, dia de semana, tocando uns covers, assim, fim de tarde, tocava Ramones, Misfits, as bandas que a gente gostava ali também, The Queer, Screech Weasel, bandas de punk rock, nacionais também. E a gente sempre, né, fumando um ali nos ensaios, e a gente começou a fazer as primeiras músicas da banda, né? E a gente pensou, pô, por que a gente não tenta fazer um som diferente, alguma mensagem, assim, que geralmente não tem dentro do punk rock, não dessa forma que a gente faz. E contando, né, o dia a dia do maconheiro comum, um maconheiro como eu, o Gilson, o Baca, a Ana, e, enfim, nossos amigos e milhões de brasileiros, que são trabalhadores, pegam ônibus, vão para suas faculdades, vão pagar suas contas, enfim, enfrentam o dia a dia como qualquer outro morador da cidade.
E a gente tenta contar isso nas nossas músicas, né? A gente tenta contar a história do maconheiro comum, o maconheiro médio brasileiro. É mais ou menos isso que surgiu a ideia, né? Aí, com o tempo, a gente foi aprimorando isso, fazendo de várias formas. Eu acho que o Gilson também pode complementar que a ideia surgiu assim, mais ou menos, eu conversando com ele sobre isso. A ideia vem meio que naturalmente, porque assim, quando a gente para o ensaio para descansar, para fumar a gente tá ali com a maconha na mão, então todas as ideias que vêm vai ser sobre isso. Então acho que foi meio que uma coisa, foi meio natural, assim. A gente nunca pensou em fazer música nossa a princípio, mas quando a gente tava ali parado, todo mundo junto, fumando aí o Diego veio, por que não uma banda que fale sobre a maconha no punk rock? Acho que não tem. E não tinha mesmo. Aí eu comecei, tá bom, o Diego já trouxe Aperta 1 logo de cara, que foi a primeira música que a gente fez, Aperta 1 pra mim. Eu falei, maneiro, isso aqui vai ficar maneiro. Eu comecei a inventar músicas também com essa temática, né? E tem gente até que acha, mas isso aí uma hora é limitado, né? Vai acabar, como é que vocês vão ficar falando de maconha pra sempre? Eu falei, calma aí, vamos ver. Já tá aí há 14 anos falando, vamos ver até onde vem. A gente também deu sorte porque a gente é muito amigo do Pedro, da Áudio Rebel, e logo de cara, assim, a gente já conseguiu gravar um EP com uma qualidade muito boa. A gente não era uma banda muito experiente ainda, juntos, né? A gente não tinha nem feito um show, mas a gente já tinha um EPzinho bem gravado. Eu acho que isso também deu um gás legal pra gente começar a fazer show. Aí a gente também teve uma questão de trocar de bateristas muitas vezes, né? Durante a trajetória da banda. Era praticamente um baterista a cada disco. Primeiro EP, na verdade, foi com o Vitinho, né? Ele nunca chegou a fazer um show, mas ele gravou o primeiro EP nosso. Só que a gente só começou, apesar da banda ter começado em 2014, a gente só começou a fazer show em 2015. Já porque o primeiro baterista saiu da banda, a gente ficou ali sem baterista e não tinha como tocar as músicas desse EP por aí. Aí até que entrou o Baratinha, que ficou com a gente também um tempo, gravou esse Let's Grow, gravou um EP nosso, que aí a gente teve um destaque também legal, que foi o Teto Preto. Tem Da Tempo de Fumar tem a música também Teto Preto, que dá o nome ao EP, enfim, tem Brahma, tem algumas músicas ali que deram um destaque maior pra gente na cena ali na época, né? Na cena de punk rock, nesse nicho aí, enfim. Antes, deixa eu só voltar um pouquinho, e a banda, né, na verdade, quando começou, ela ainda não tinha esse nome, era só cover, que o primeiro cara que chamou a gente foi o Bernardo, que era um cara que a gente sempre esquece de falar dele, mas, sem ele, o Corja não existiria, porque ele que pediu pra fazer a banda com a gente, na verdade comigo, eu chamei o Gilson, chamei o Vitinho, só que aí, antes da banda tomar uma cara, ele foi trabalhar fora do Rio, saiu. E aí eu chamei a Ana, eu falei, cara, a gente precisa de uma baixista que gosta de punk rock, enfim, a Ana gosta das mesmas coisas que a gente, né? E aí eu chamei, ela topou e tal, só queria também falar sobre essa entrada, e aí a gente volta ali pro Catch a Fire, né, que seria o penúltimo disco da banda. Então, foi mesmo em 2014, o Diego veio falar comigo que eles estavam montando uma banda e tal, e queriam uma baixista, e que realmente o menino que estava tocando baixo, que tinha montado ali até a banda, que ele teria que sair mesmo. Perguntou se eu toparia, e eu, assim, já conhecia o Diego e o Gilson de muitos anos, desde quando a gente era bem jovem, assim, dos showzinhos, dos lugares que a gente frequentava, que eram os mesmos, de punk, dos eventos. Assim, a gente gostava realmente das mesmas coisas, o mesmo gosto musical. Então, assim, quando me chamaram de cara, eu já falei assim, cara, acho que vai dar certo, porque a gente tem tudo a ver, né, no estilo e tal. Então eu falei, vambora, né, achei a ideia super bacana na época. E já tinha até, inclusive, eu acho que 2 ou 3 músicas autorais já na época. Eu lembro que quando eu já fui no primeiro ensaio, já tinham músicas que eles já me passaram, assim. Aí eu achei super maneiro, porque, enfim, já tinha até um caminho ali que já tava começando a ser traçado. E, cara, assim, foi tudo ótimo desde essa época, a gente se deu super bem, fluiu legal mesmo. E é isso, aí desde 2014 estamos daqui unidos aí nessa trajetória aí de 12 anos já, né? Você estava falando assim do desafio de ter uma banda que tem esse tema, né? Logo de cara, a gente fez essa formação, eu nem lembrava quando a Ana entrou, já tinha algumas músicas, achei que ela era mais do começão mesmo. Mas é verdade, o Diego tem razão, foi o primeiro baixista. Mas o Vitinho, que era o batera, ele gravou com a gente o primeiro disco e saiu da banda por causa disso, porque ele era um professor de uma idade muito pequena, eu acho, e não queria que os alunos dele vissem ele falando aquelas coisas, falando sobre drogas, sobre maconha.
Pra tu ver como que, assim, até no meio da música, assim, eu tô falando isso porque eu acho que ia ser uma contribuição muito grande se todo mundo que fuma assumisse que fuma, né? Não ficasse de hipocrisia, fumar escondido, não sei o quê, porque senão nunca vai normalizar nada. Mas assim começou a nossa saga de batera, né? O primeiro saiu por causa do queima da banda, basicamente, né? Ele não tinha outro motivo, a gente se dava bem, era legal tocar com ele, sim, acho que ele saiu por causa disso mesmo. O segundo baterista, ele tinha problema com outro tipo de drogas. E foi um problema muito mais sério, sacou? E também saiu por causa disso também, que a gente fuma, mas a gente não é um monte de drogado que você vai ver caído pelo chão, não. Nós somos pessoas minimamente sérias, né? Apesar de punks e anarquistas, gostamos de ordem. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Pô, uma parada que eu percebi, galera, bastante essa questão de vocês, de fato, serem sempre bem estruturados, né? Tipo, já terem uma linha de direcionamento para no intervalo aqui, vamos definir a parada da banda, você falar de maconha. Quando a Ana chegou, já tinham algumas músicas, né? Então, assim, mesmo vocês sendo maconheiros, que a galera já quer estereotipar para um pessoal que não é tão responsável, vocês sempre fizeram um trabalho bem estruturado. Isso é muito maneiro, parabéns por isso. Somos maconheiros, mas não somos esse estereótipo sequelado, né? A gente é punk, maconheiro, mas não é burro. Exatamente, é bom a gente deixar isso nítido para a sociedade que julga a gente por conta de fumar uma planta, né? E aí, como foi essa continuação? O Catch a Fire, que foi um disco nosso também gravado pelo Daniel, que era o baterista, né? Que também era um bom baterista. Um estilo mais hardcore, né? Mais californiano, assim. Ele gostava muito dessa pegada de hardcore melódico, Bad Religion, Pennywise, mais nessa linha, assim. E isso também, se você escutar o disco, você vai ver bastante influência desse tipo de levada nesse disco Catch a Fire, que tem nossos hardcores. A maioria dos hardcores da banda estão nesse disco. Por mais que a gente seja uma banda de punk rock, né, a gente mistura aí outras influências, aí, como você percebeu, e ele foi importante nessa fase aí da banda. E ele teve que se mudar do Brasil, enfim, deixou a banda e a gente, de novo, né, ficou sem baterista, né, mais uma vez. Então a gente já tinha tido 3 bateristas nessa história aí da banda. E eu falei, pô, quem é que eu vou chamar? Precisava chamar alguém que pudesse somar, né, que pudesse dar continuidade no Corja de um ponto a mais, não continuar a mesma coisa ou retroceder algo, né? Então achei que o Bacalhau tinha tudo a ver. E é um cara que eu gosto do estilo de bateria dele, e ele gosta também de punk rock pra caramba, um cara que curte punk 77, enfim, um cara que saca legal de música. E eu falei, cara, eu vou chamar ele, né? Porque o Bacalhau, né, ele já tinha um know-how, uma experiência, ele foi o baterista original do Planet Hemp, ele tocou muito tempo no Autoramas, então eu falei, um cara experiente, né? Vai trazer também coisas novas, coisas que a gente não conhece pra banda. E um dia eu liguei pra ele, né? E falei, pô, vou ligar pra ele, porque ele já tinha chamado a gente, né? O Bacalhau, ele tem um festival chamado Baca Fest, que faz shows aí com regularidade, e a gente já tinha tocado nesse festival dele 2 vezes até, né? Então ele já conhecia a banda, ele já gostava da banda. Um dia eu liguei pra ele e ele falou, cara, eu não vou te dar resposta agora, mas em breve eu te ligo e digo pra você se eu aceito. Então acho que aí o Bacalhau pode completar aí essa história quando ele entra pro Corja, né, definitivamente. Tudo que o Diego falou aí, e a Ana e o Gilson falaram, é a maior verdade. Porque a sorte é minha, sabe qual é? De encontrar uma banda que já tinha um núcleo fechado, e isso é muito legal. Para mim, eu só agradeço todo dia o convite. Também agradeço, sabe o quê? A minha curiosidade que nunca cessou, sacou? Que é o que me move. Também de, tipo assim, falar essa coisa, a gente é punk rock, roqueiro, e ainda mais eu que eu vou te falar que eu gosto de tudo.
gosto de muita coisa, mas eu me sinto feliz tocando o que a gente está fazendo com o disco que a gente fez. Me sinto muito bem à vontade e também, para mim, talvez até no meu caso, por ter essas coisas emblemáticas comigo, né? Falar sobre um assunto que eu já tive uma banda que falava desse assunto, como falar desse assunto novamente, né? O Corja me proporcionou essa parada, entendeu? Musicalmente e politicamente, anarquicamente falando, né? Porque, tipo assim, se posicionar como cidadão, o Corja, tipo assim, os nossos temas, por mais que o nosso tema seja um maior, que seja um em voga agora, falar da maneira que o Corja fala já tinha me chamado a atenção quando eu chamei a banda pra tocar no Bacafest, com Baratinha. Foi muito engraçado. Ainda outra coisa, quando eu olhava o Baratinha tocando, eu não sou parecido com o Baratinha, né? Eu sem cabelo assim e tal. Mas quando eu tinha cabelo, o meu cabelo, se eu deixasse crescer, ia ser tipo o cabelo do Baratinha. Mas eu não tinha aquela capacidade para garantir aquele cabelo do Baratinha, entendeu? Quando eu vi a banda tocando com Baratinha, eu falei assim, cara, que banda legal, assim. Eu tocaria com eles amarradão. Mas só que eu tava na pilha de não tocar mais em banda, entendeu? De verdade, assim, eu tinha me colocado assim, eu não quero tocar em banda, ter que me preocupar em ensaiar, temos que criar um disco. Eu tinha já, quer dizer, até chegar ao corte eu já tinha feito outras coisas. Eu lancei o Monstros do Ula Ula, um disco inteiro, aí lancei o Albaca, que é um duo. E antes de chegar no Corja, mas o Corja, tipo assim, eu me encaixei aqui, eu demorei, até o que o Diego falou, que eu demorei pra responder, porque é muito difícil sair, não é difícil, mas assim, a posição de escolher as bandas pra tocar num festival é muito legal, sabe? Porque eu só tenho que ouvir, eu só tenho que ligar, eu só tenho que falar, pô, vamos lá, gostei, toca aí, não tem que tocar, sabe? Não tem que me preparar pra tocar, nem preparar pra gente ir pro ensaio, sabe? Isso é, assim, pra mim, durante minha vida é muita coisa, entendeu? Mas só que aquela coisa, agora eu sou pai, mas só que, cara, é como se o Corja, eles três, tipo assim, tivesse soprado uma brasa que já tava em mim, pra gente falar do assunto, né, da brasa, pra estar sempre aceso. Tipo assim, cara, eu acho que é o momento de voltar. E o convite, quando eu sentei, foi no meio da pandemia. E ainda tive que pegar tudo isso, assim, todo esse repertório de 7 anos, que tinha muita coisa, desses 3 bateristas antes, eu tive que pegar tudo isso e ainda botar o meu jeitinho de tocar, né? Porque o Baratinha lembra muito eu, né, e o Vitor ali, a gente meio que tá ali junto, eu acho que é super tranquilo, mas o disco que o Daniel gravou, o Catch a Fire, cara, tem canções lá dessa questão do hardcore punk californiano, cara, é bem difícil pra mim que gosto de 7-7, óbvio que eu gosto do Dead Kennedys, enfim, mas é diferente, entendeu? Então eu tive que aprender um pouco e a gente trouxe um pouquinho disso e eu acho que a gente conseguiu trazer essa mescla e mostrar como o Corja é hoje em dia, com um prensado, que aí eu solto a bola pro Gilson, pra Ana ou pro Diego falarem um pouco como a gente chegou pra isso. Esse disco foi muito maneiro porque a gente tava no show em Americana, o Neves, que é da Neves Records, ele veio falar com a gente depois do show, pô, maneiro, gostei da banda, se vocês me derem 30 minutos de música, prenso um disco pra vocês. Aí a gente, pô, gostou muito da ideia, viemos trocando ideia no carro, assim, indo pra outra cidade, e eu falei, pô, se isso acontecer, já sei até o nome, vai ter que ser prensado. Aí todo mundo, demorou, e já comecei a pensar na música no carro ali, na mesma hora. Indo pra Curitiba. Começando a pensar como que poderia ser o repertório desse disco, né? Que músicas que entrariam, que músicas que a gente poderia... uma oportunidade para fazer umas novas versões de músicas que a gente não... Ou tem alguma questão que não gostou muito de uma gravação, ou porque queria fazer um arranjo diferente, a gente teve essa oportunidade. E, pô, a gravação foi linda também. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre a gravação aí. A gente gravou esse disco, o prensado, metade no Rio e metade em Cabo Frio, né, na casa do produtor. Então a gente gravou aqui, acho que a bateria, os back vocals e o resto a gente gravou todo em Cabo Frio, na casa do produtor do disco, o João Paulo Franklin, vulgo Binos, né, ele que produziu o nosso disco. E a gente ficava viajando para lá, né? Quando dava o fim de semana, a gente partia para Cabo Frio e foi nesse trâmite aí, não foi muito rápido, né? Também a gente teve a participação do Daniel Paiva, que é o trompetista da Orquestra Voadora, que ele gravou os trompetes do disco. É um ótimo músico e está sempre fechando com a gente, já fez outras gravações em outras músicas, né? A gente misturou, né? Músicas antigas, composições novas, regravações.
até para completar o tempo pedido pelo selo, né? Que a gente tinha um mínimo ali de tempo e a gente não tinha. A gente falou que tinha, mas não tinha música suficiente naquele momento para fazer um disco novo, né? Aí a gente demorou, desde o pedido dele, mais um ano até produzir esse disco. Foi um trabalho muito, não sei se é minimalista, mas desde as primeiras palavras até chegar ao final da masterização, aí foram muitos meses. Algumas músicas a gente foi acertando na hora, que ainda não estavam 100%, mas no final deu tudo certo. A gente gostou bastante do resultado, né? E o selo fez uma arte bem legal ali pra gente. O disco é verde, enfim. A gente nunca tinha tido um material desse tipo, né? Desse nível lançado. Foi o nosso primeiro, assim, grande disco, né? Digamos assim. E ele já está à venda aí. Quem tiver interesse pode entrar na internet ou fala com a gente no Instagram ou tá à venda lá no site da Neves. Tá à venda também, se não me engano, na Laja Records, né? O celular do Mozini. Então, é fácil de achar aí na internet, quem quiser. Tá fresquinho, acabou de lançar, para quem gosta, né? De punk rock, enfim, quem é maconheiro ou não. Porque tem muita gente que gosta do COD e também não é maconheira, né? Tem isso também. Só, né, fazer uma menção aqui. Muito interessante você falar que o álbum vocês fizeram também em Cabo Frio, porque o álbum tem muitas menções à região dos lagos, né? Que é um pico muito maconheiro do Rio de Janeiro. Tem Semente, Saquarema, né? Outras menções também, quando fala do Rei da Bongada. Outra música incrível também, se eu não me engano, tem um pouco de surf music ali, né? Um refrão muito maneiro, tá ligado? Pessoal, pra escutar esse álbum dos caras, que é brincadeira. Vou agora perguntar pro meu diretor, o Daniel Paiva que eles citaram, não é o Daniel Paiva que já passou aqui, Gustavo? É isso mesmo ou a gente tá fazendo confusão? É ele mesmo. É o nosso, claro. Daniel? Porra. É ele, pô. Ele é o quinto elemento do Corja, pô. Daniel é nosso camarada, brother. Pô, ele é casca grossa. Grande cartunista, livros lançados aí, ó, tirinhas ótimas, pra quem curte cultura canábica, ele é o cara, ele tá envolvido em várias coisas, inclusive no Corja. Pô, que crossover foda, mano. Pode ver que tudo misturado dentro do prensado. Por muitos ele é desprezado, mas eu não recuso baseado. Prensado. Ainda vou pegar essa bola levantada e vou falar o seguinte, tanto da gravação como do desenho. Ó, a gravação, cara, como o Diego falou aí, e a pilha do Neves, e agradecer também lá o pessoal lá da Mutante, dos nossos amigos lá de Americana, que foi, enfim, se não fosse também isso, a gente não tava falando do prensado agora. E realmente, cara, foi muito legal. Essa viagem, pegando o que o Gilson falou, foi muito boa, cara. A gente foi indo até Curitiba, que são, sei lá, se bem que a gente foi metade, 500 quilômetros, só falando do disco que a gente ainda não estava fazendo, entendeu? O legal que tinha músicas novas, não completava os 30 minutos. E aí pega essa questão que o Gilson levantou sobre, o que a gente vai regravar. Que eu falei para eles, cara, não tem problema em regravar. A música são de vocês, a gente, melhor ainda, é um novo fonograma, enfim. Então a gente foi indo para esses 500 quilômetros falando sobre o disco, já tipo assim, não, que o lado B vai ser Rei da Bongada. Não, que o lado A, primeira música do disco vai se chamar tal. Aí já foi indo já nessa vibração, entendeu? E assim, o mais legal também, aí agora pegando o nosso desenho, que aí o Grip, que criou a identidade visual do Corja, cara, fez um desenho maravilhoso da capa. A gente só achava que ia ser um disco super simples. E aí, na verdade, a gente chama aqui no Brasil de capa dupla, mas em inglês chama gatefold. Então, é tipo assim, um disco que abre e a gente colocou todas as letras lá, entendeu? Tá tudo lá. Então, você consegue ler as letras, tem uma ficha técnica, o disco é verde. Então, cara, isso aí, sabe, a gente tirou uma foto bonita atrás, feita pela Renata Prado. O disco foi todo feito por humanos. Isso é só para brincar com esse fato que está acontecendo no momento. Também não quero falar sobre isso nesse momento. Mas, já que a gente está falando, então ali foi tudo humano. Tirando a parte da gravação que foi digital,
O restante depois virou uma parada analógica, sabe? Outra coisa que é muito legal falar é como o Corja sempre teve uma coisa ligada ao desenho. Por isso que o Daniel tá com a gente, esse quinto elemento. E o Daniel, o Grip, você pode ver, depois que eu percebi, caramba, a gente tem na banda, um toca com a gente e é desenho, o cara que faz a capa faz, sabe? Isso é muito legal, a gente conseguir mesclar tudo isso junto, sabe? Pra mim, é sempre um prazer. Fica difícil falar porque tô sendo redundante, porque o disco tá muito legal, eu tô muito feliz com tudo que a gente fez, entendeu? É muito legal, tipo assim, a gente se preocupou com tudo, sabe? Como a letra tá, as fotos de divulgação, a foto que a gente fez pro disco, então, sabe? Bacana a gente conseguir fazer isso. Agradeço esses três me terem convidado, assim, o Diego de ter a cara de pau de me ligar, mas com a conivência dos outros dois ali, que vai, liga pra ele. Não, eu lembrei de uma outra história boa dessa viagem que o Baca tá falando, que a gente foi idealizando o disco. Lá em Americana a gente tinha tocado com o Bong Brigade, que é uma banda lá de Campinas. E a gente tava ouvindo o disco deles na viagem, e aí eles têm uma música que é No Beer for Nazi Scum, sem cerveja pros nazistas e tal. Aí a gente falou, eu fiquei pirando nisso, falei, cara, a gente tem que fazer uma versão disso, cara, sem maconha pros nazistas, não sei o quê. Aí, se isso rolar, a gente chama o ET pra gravar. E, pô, rolou isso tudo, cara. Foi muito bacana isso de você conseguir nessa viagem idealizar uma coisa que ficou tão próximo do que a gente tinha imaginado, assim. Foi muito legal. Foi, essa música é irada, né? Eu fui degustando o álbum de vocês nos últimos dias. E aí, quando eu vi, né, primeiro eu olhei o nome de todas as faixas, eu vi essa, Sem Maconha. Aí, inicialmente, né, passou pela minha cabeça que era uma música sobre isso que a gente sempre passa, de vez ou outra tá sem maconha. Aí quando eu vi, é quase que um grito de ordem, tá ligado? Um grito de guerra. Sem maconha pra nazista. Também é uma parada maneira. O Pinos, o cara que produziu o nosso disco, nosso camarada, ele tem um cuidado muito grande, beira uma neurose. Ele ficou preocupado que se a gente botasse a música, o nome da música Sem Maconha para os Nazistas, essa palavra ia fazer alguma coisa viralizar em algum lugar que a gente não queria. E a gente falou, bom, cara, não vamos mexer com isso. Ele achava também que a rede, também por ter essa palavra, pudesse não entregar tanto como se não tivesse. E a gente, pô, como assim? Tem que ter. A gente discutiu com ele, né? Não, o nome é esse, tem que ser Sem Maconha por exemplo. Mas ele acabou convencendo a gente, né? Falou, não, cara, vamos botar. Aí a gente tentou mudar pra fascista, mas aí, pô, vai perder a ideia da parada. Vamos deixar assim mesmo. A gente botou Sem Maconha. E quando a pessoa escuta, é que ela descobre qual é da música, na verdade, né? Eu concordo um pouco com ele. Tem muito essa questão da entrega mesmo, né? Algo é uma palavra que é difícil de ser dita, porque diminui mesmo essa algoritmização de tudo. Mas gera essa surpresa interessante, tá ligado? Uma surpresa boa, assim, né? Dialoga com tudo que vocês falam. Dá pra ver a verve anarquista de vocês nas outras músicas também. Bakunin, que é um conceito interessantíssimo de num sonho você conversar com o cara. É uma banda que eu sinto que é bem completa nesse lugar de vocês sabem para quem vocês querem falar, vocês sabem o que vocês querem falar, conversa com esse maconheiro médio, não é uma parada focada no maconheiro elitizado, é uma parada focada no maconheiro brasileiro, que vive suas agruras, mas também que tem seus momentos, né, de felicidade, tá ligado? Muito completo, muito interessante, gente. Eu fiquei maravilhado com o álbum, né? Tô indicando aí para todo mundo que eu conheço. E vamos falar mais, né? Vocês têm mais curiosidades do álbum para falar? Conta um pouco mais pra gente. Você falando essa questão das letras, né? Isso influencia bastante na galera até que gosta da banda, né? Que cola nos shows e tal. Que não é necessariamente a galera punk, não é necessariamente a galera só maconheiro, a galera rasta. É uma mistura de toda essa galera, não é só fechado na galera ali que é fã de punk, de hardcore, né? Por ter esse tema, a gente acaba até
às vezes limitando até certo ponto, mas agrega em outros dessa cultura canábica e tal. A galera que geralmente escuta o nosso som, assim, acha legal, independente de gostar de punk ou não. Então, tem gente que vai no show do Corja e não fuma maconha, e gosta do Corja independente do tema, enfim. A galera que escuta o Corja entendeu, assim, a mensagem que a gente passa, né? Que é isso, é contar histórias do dia a dia, histórias comuns que todo mundo que fuma passa, né? Se você vê as letras do Corja, um cara que fuma maconha já tem um tempo, a maioria ele já passou. Eu acho muito interessante também, tem algumas no final que migram um pouco do punk rock pro ska, pro rocksteady, para algo que aqui no Rio de Janeiro soa muito também como algo meio marchinha, tá ligado? E dá esse tempero carioca no final da música. Cara, o Corja tem essa onda, né, da música jamaicana dos anos 60, né, que a gente gosta bastante. Eu sou um grande fã da Trojan Records e toda essa galera aí da Jamaica, pré-reggae, né? Então, isso a gente tenta encaixar do nosso jeito, né? Óbvio que tá longe de ser um rocksteady genuíno, mas a gente tenta encaixar ali do nosso jeitinho, fazer algo compatível com o nosso som, né? Algo honesto, algo verdadeiro, que a gente gosta, né? E eu acho que funciona bem, né? E quando o Daniel, o Paiva, ele vai no show, né? Tem alguns shows que ele toca com a gente. Esse último ele não tocou, mas no penúltimo ele tocou ano passado. Então a gente tem bastante essa veia que combina super com o Rio de Janeiro. O Corja é uma banda bem carioca, a gente fala dos bairros da cidade, das cidades próximas, dos lugares de maconheiro que tem no Rio de Janeiro. Enfim, se você escutar a nossa discografia e nossas músicas, vai ter várias referências sobre isso aí. São Tomé, inclusive, né? Outra faixa do álbum incrível, diga-se de passagem, a atmosfera sci-fi que vocês colocam, né, em toda essa questão de abdução, tá ligado? Achei muito foda também. E São Tomé, né, porra, quem conhece sabe. Se não conhece, vale a pena. Se tiver show do Corja em São Tomé, então, meu Deus do céu. Aí, vou falar uma parada que é engraçada, assim, quando eu vi o Xisso tocar a música, ela me vinha uma parada de tipo assim, cara, vamos fazer isso muito dançante. Que, assim, falando dessas questões das influências, então, assim, eu acho que esse ska punk, o rocksteady, anos 60, é uma coisa que acho que é inerente, que tem a ver com essa coisa do quiz, do bubblegum, que o bubblegum nada mais é do que ouvir Ramones, Beach Boys e todas aquelas coisas do Phil Spector que movia o Ramones. Eu acho que a gente ainda fez uma coisa mais legal ainda. A gente ainda trouxe o Misfits para isso. E ainda tem outra coisa que eu vou ser ousado a falar, que eu quero que, assim, isso é porque é o seguinte, como eu musicólogo como sou, mesmo não tendo estudado nada, mas enfim, eu acho que ainda a gente tem uma verve carioca, que isso que o Diego falou, do Sol, do ska, que tá lá, por exemplo, no João Penca, que tá lá na Blitz, que tá lá na Gangue 90. A gente tem essa verve, por mais que, assim, mas você tá falando isso por quê? Porque realmente cara. O jeito que a gente fala, que abrange o tema cannabis, ou maconha, ou Maria Tonteira, ou como você queira chamar, não tem problema nenhum, o Diamba, como é o livro do Daniel, que explica bem 100 anos de proibicionismo que existe pelo mundo afora, contando várias histórias, a gente tem uma maneira muito bacana de falar, que é muito do Rio de Janeiro, uma maneira super bacana. Não sei se você percebeu isso, mas, assim, é uma coisa que é legal. Tô soltando aqui pra você e pra eles isso, entendeu? Não sei se eles já pensaram nisso. Eu já tô pensando nisso, sozinho há muito tempo. E não tive ainda essa oportunidade de falar, porque você é um observador de fora. Você, assim, como você captou o lance do sem maconha, nem todo mundo vai captar, entendeu? A ideia partiu do lance da gente estar viajando. Essa coisa, como é que a gente vai fazer música? Essa música aqui é legal, mas e se a gente fizesse isso? A gente pega isso, transforma numa surf music, entendeu? Foi isso. Então, eu acho que o Corja, a gente consegue, musicalmente falando, das letras e das músicas, tá nesse universo que a gente gosta, que a gente está inserido, entendeu? Por mais que não tenha alguém de fora, falando um colunista, não seja o André Barcinski, o Álvaro Pereira Júnior, ou esses influenciadores culturais que não tem mais sobre falar sobre isso, que também acho que, tirando vocês, a gente está falando musicalmente de um cannabis e de música, né? Essa é a minha visão, independente da cannabis, entendeu? Eu acho que a gente consegue, e eu acho que a cannabis está nessas bandas de alguma maneira, que nem tá no Eduardo Zé, enfim. Eu acho que a gente tem essa verve que tá lá,
Eu acho que o Corja trouxe isso uma baila um pouco mais bem-humorado, maconheirista. Não, acho tudo a ver, mano. Acho tudo a ver. O Rio de Janeiro tem essa energia de conseguir lutar enquanto faz arte. E faz arte enquanto luta, tá ligado? É uma maneira que a gente tem de se expressar, de usar outras ferramentas para apontar coisas, apontar opressões, né? O Rio de Janeiro é berço disso. Marcha da Maconha tem para provar, Bloco Plantaramente e outras iniciativas como a de vocês, né? Quanto mais fala, menos presto atenção. O baseado está bolado há mó tempão. Vamos entrar para essa discussão também, que eu acho sempre interessante. Como vocês enxergam a proibição da maconha no Brasil? Como a banda de vocês dialoga com isso? Fale um pouco da opinião de vocês sobre essa questão. Cara, é uma hipocrisia pura, né, cara? Porque assim, é ilegal aonde? Na Praça São Salvador não é ilegal. Na Praça São Salvador você pode fumar do lado da polícia, que não vai acontecer nada. É ilegal onde a polícia reprime os pobres, basicamente, né, cara? E é uma questão muito maior do que a maconha, é uma questão puramente de classe mesmo. Vendo pelo lado da banda, eu concordo com o que o Gilson está falando, a maconha, hoje em dia, ela é ilegal dependendo de quem fuma, né? Isso aí já está mais do que claro, né? Quantas pessoas aí já podem plantar, tiveram um dinheiro para investir nisso? Quantas pessoas não podem ainda porque não tem condições financeiras? Porque a gente sabe que quem tem dinheiro consegue plantar no Brasil. Essa é a realidade. Não tem papas na língua. O Corja vem dessa contestação até inicial, né? Porque o punk rock nasceu de uma contestação também, com críticas ao sistema, ao Estado, né? E o Estado proibiu você de usar uma planta, uma coisa realmente que não tem pé nem cabeça, né? Como é que o Estado me impedir de plantar, de usar uma planta, seja lá para que for, né? Se é o seu uso próprio, para o seu benefício. É uma lei que hoje em dia já não tem cabimento ela continuar, né? Então, espero aí que no futuro próximo as coisas estejam melhores para todos os canabistas brasileiros e semelhantes aí a nossos até países vizinhos, que já tem um outro ritmo, né? Ligado à nossa maconha. Todo mundo pensa da mesma forma, eu acho, da banda, né? E é óbvio que isso, a gente lida com essa questão política na banda, é óbvio, mas a gente leva isso nas letras com humor, com uma leveza. A gente tem aquela questão ali entranhada, mas no Corja as coisas ficam mais engraçadinhas, mais leves. Eu acho que por isso que tantas pessoas também curtem isso, né? Porque a gente acaba não falando com tanta seriedade no assunto, apesar de ser um assunto super sério, né? E tem que ser levado a sério sobre como uma planta medicinal pode ser proibida até hoje. Apesar de tantos estudos, de todos os benefícios, com vários problemas de saúde, enfim, tantas pessoas que precisam, fazem uso e têm uma vida muito melhor, uma qualidade de vida. Enfim, são tantas coisas benéficas que não tem lógica isso, né? Não tem uma explicação aí para ser proibida até hoje. A gente não entende. Mas nas letras, a gente sempre tenta levar isso de uma forma mais leve, assim, mais engraçadinha, mais carioca, nesse jeito de ser mesmo. Que eu acho que, por isso que tantas as pessoas gostam também, né? Que a gente não fica tão militando, assim, sobre isso. A gente faz tudo ali numas histórias engraçadinhas e tal. Desde o início da banda eu achei isso muito legal, assim. Achei que a forma como as histórias da maconha, tudo é abordado no Corja, é muito legal, porque é engraçado, assim, as pessoas se identificam e tal. Fica uma coisa bem chicletão mesmo, assim. As letras, os refrões. E eu me amarrei nisso, assim, desde sempre. Mas é óbvio que existe aí, assim, a questão política, que a gente está sempre aí falando a respeito, porque isso aí tem que ser conversado, tem que ser discutido, né? Essa proibição é uma coisa ridícula, é absurda, né? Isso aí beneficia alguns só, e a gente vai lutar e vamos falar a respeito aí até as coisas mudarem. A gente vai atrás aí de falar nesse assunto aí, cutucar essa ferida, porque a gente sabe que uma hora eles vão ter que fazer alguma coisa a respeito, não vai dar para ficar para sempre dessa forma, né? Mas aí para isso a gente precisa falar, né? Todo mundo lá e se movimentar a respeito para poder fazer alguma mudança. E tudo que eu falei da questão também musical, canábica, eu acho que a gente conseguiu unificar essas duas questões que eram tão juntas. Eu lá no Planet e agora aqui no Corja. E dessa maneira, como a gente falou, assim, falar um assunto realmente muito sério. Alguém está ganhando dinheiro com isso, a gente pode ganhar dinheiro com isso, a gente pode beneficiar muita gente com isso.
A gente tem as associações que estão aí provando que são, enfim, eu não preciso me falar aqui, eu vou estar sendo redundante, eu acho, mas só para reafirmar, as associações que tem são todas muito sérias. Aqui a gente tem a PEP, tem a AMI Cannabis, a gente, enfim, eu vou ficar aqui tecendo muitas coisas e elas têm um posicionamento muito sério em relação a isso. E a gente sabe dos benefícios do CBD, do CBDN, do com ou menos, com THC, são todas questões aqui. Também não quero entrar nisso no momento, mas que são relevantes para o assunto. A gente está aqui para isso, entendeu? A Marcha da Maconha está aí para isso. A gente tem ótimos representantes. O Matias Max fazendo coisas maravilhosas aí. Ele tem uma série muito legal falando sobre isso. Então, acho que sim, a gente está fazendo, acho que é a nossa parte. Eu acho que eu voltei também um pouco, né? Acho que o Corja me proporcionou esse momento, né? Já que o Plant Hemp aposentou, né? Assim, de certa maneira. Não estou dizendo que isso veio para minha mão, mas isso já estava comigo, né? E a gente continua sopando na brasa, fazendo fogo, entendeu? Ou como tem na música, taca fogo na bomba. Umas falas atrás o Diego citou a questão dos países aqui em volta também, né, da legalização em volta, e tem Partiu Uruguai, sonzeira também do álbum, muito maneira. Eu acho que essa preocupação de vocês é muito legal, né, como a Ana falou também, que é conseguir trazer essa mensagem no meio de uma história cotidiana, com alguns trocadilhos no meio, só que sempre trazendo para a realidade. Estamos falando de maconha, de uma realidade do cara que, às vezes, do punk palestrinha, que tá enrolando com baseado e, meu irmão, pode chegar a polícia. Não é todo lugar que tu pode ficar dando mole com a baga na mão, tá ligado? Tipo assim, é uma história engraçada, mas tem por trás disso toda uma questão de repressão, de proibição. E daí vem também uma pergunta protocolar nossa, aqui do Aperto Rec, que é: vocês se consideram uma banda antiproibicionista? Vocês consideram que fazem um trabalho antiproibicionista? Eu particularmente sou. Eu odeio tudo que é proibido, tudo que é obrigado, né? Mas assim, a gente nunca sentou e fez um estatuto do que a banda é, né? Então assim, acho que cada um é uma coisa aqui e tem direito de ser o que quiser mesmo. Somos anarquistas, cara, a gente respeita um ao outro, entendeu? O que faz mal? A pergunta, né? Proibição do que faz mal. O que a gente precisa proibir? Vai proibir o álcool? Proibir o álcool, você sabe o que aconteceu. Está se proibindo a maconha, a gente está vendo o que está acontecendo. Com qual proibição você quer botar na balança? Aí tem vários. Você vai proibir o telefone celular, o uso dele? Você vai proibir o uso às mídias sociais? Você vai proibir o uso à inteligência artificial? Eu acho que é tudo igual. Só que tem coisas que a gente acha que pode, outra porque é uma planta, que é uma erva natural, que não pode te prejudicar. Mas, cara, só que você pode filtrar. Eu acho que a gente chegou no momento que já temos capacidade para filtrar. E é isso. Chega de não pode. Porque não pode por quê? Vai bater de frente com petróleo? Vai bater de frente com o quê? Já se sabe quanto se ganha com cannabis no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Já se sabe quanto ganha. Quanto a gente poderia ganhar e quanto isso a gente poderia reverter em várias questões no país. Socialmente. Você quer uma empresa de cannabis? Beleza, vou te dar todos os que for fazer, mas você vai ter que ajudar uma associação, a gente vai ter que melhorar aquilo ali, a gente vai ter que botar as boas, a gente vai pegar uma parte desse dinheiro, vamos botar reabilitação, vamos botar para segurança, vamos botar para, enfim, para onde o dinheiro tem que ir, entendeu? Que eu acho que é saúde, educação, porque vai dar muito dinheiro. Aprender a ler e escrever, todo mundo ter creche, ninguém passar fome, porque dinheiro vai ter. Se você legalizar a qualquer momento, mas a legalização, que é sempre assim, ai, irmão, há 5.000 anos, ou 10.000 anos, então, cara, realmente essa a questão? É o recreativo, é o problema, é essa a questão? É fumar perto de criança? Porque quando era o tabaco podia, pode fumar tabaco perto de criança, pode beber álcool perto de criança. O problema é que a maconha tem um cheiro muito forte. O problema é fumar perto do colégio. O que é, né? Quais são as questões? Porque são perguntas, não, eu tenho um filho, entendeu? Eu não gostaria que alguém fumasse perto do meu filho. Se fuma perto do meu filho, eu tento não fumar perto dele. Uma questão pessoal. Mas se tiver num lugar aberto, que tem muita gente, não tem muito o que fazer. Mas se na minha casa, eu evito. Porque eu moro num apartamento. Se eu morasse numa casa, tivesse um quintal, talvez, não passa nada, entendeu? Então, eu me adequo a isso. Tem essas questões, sem moral, assim, né? Sem culpa. Mas eu não posso fazer nada se alguém acender um baseado na rua e meu filho estiver comigo. Eu vou falar, não pode fumar na rua. Não vou fazer isso, entendeu? Não vou.
Criança tem que dormir cedo, 8, 8h30 o filho já tá na cama, mas enfim. Falando essa questão do proibicionismo, realmente, cara, eu sou a favor da legalização. E vou te falar, não é só da maconha não, a gente tem que começar a legalizar tudo que faz mal. Fentanil, o que é melhor? A gente vai tomar fentanil ou o problema é tomar remédio pra dormir? Tarja preta. Tarja preta todo mundo toma. Então, quer dizer, tomar um tarja pretinha, toma lá umas gotinhas. Agora, fumar meu baseado, não. Ai, meu Deus. Até assim, pra pegar essa questão do meu filho, de proibicionismo e tal, se fosse um vaporizador, ele nem ia sentir cheiro. Mas só que eu sou das antigas, então eu tenho uma questão de apertar um negócio. Isso é um negócio que dá um trabalho, né? O vaporizador botava ali, ficava aqui, pum, soltava ali. Se eu quero vaporizar, não quero. Eu quero ter essa religiosidade de apertar meu beck, de botar um filtrinho. Meu filho dorme, eu fumo meu baseado, entendeu? Essas questões. Como eu já disse, eu acho que o Estado se meter na sua liberdade individual, né, desde que você não atrapalhe terceiros, eu acho que é meio que por aí, independente da maconha, do que seja, né? Não é o sistema que tem que dizer para você se isso aí você deve fumar maconha ou não. Isso aí realmente nunca entrou na minha cabeça, como várias outras questões que são impostas ao cidadão comum, né? Mas é bem por aí, como o Bacalhau e o Gilson já mencionaram. Então, beleza, né? Vamos para a nossa última pergunta aqui dessa nossa conversa maravilhosa. A pergunta que não quer calar. Quem é o mais maconheiro ou a mais maconheira da banda? Pô, essa aí é difícil, não sei dizer não. Acho que cada um tem seu momento, né? Depende, não sei, cara. Eu realmente não sei. Acho que quando tá todo mundo junto, né? Em shows e na estrada, a galera vai meio que junto, mas aí cada um na sua casa, cada um tem seu ritmo, né? Tem dias que eu, particularmente, né? Falando de mim, sim, eu fumo o dia inteiro, mas tem dia que às vezes passo uma semana sem fumar. Até falo com a Ana, na semana de detox, né? Às vezes é bom, assim, né? Porque quando você fuma, parece que foi o primeiro baseado de novo, né? Isso aí é legal. E quem fuma constantemente não tem mais essa onda, né? Então, quando você passa o tempo sem fumar e fuma de novo, volta, né? Aquela onda. Então, vale a pena, né? Mas, assim, não sei. O Gilson, acho que ele fuma 3 baseados por dia. Ele tem uma contagem dele aí. O Bacalhau, enfim, aperta os charutos dele. Acho que cada um vai, né? A Ana é mais raro, assim, não tem tanto costume. Mas é meio que isso. Cada um é da sua forma, né? Eu acho. Mais ou menos isso. Tem que fazer a contabilidade, né? Eu fumo mais uma média de uns 3 baseados por dia, pequenininhos. De manhã, de tarde e de noite, só pra me manter normal. Eu vou falar que eu não faço ideia. Mas deve ser tipo que nem o Gilson aí, 3 a 4. Porque nunca fuma até inteiro, entendeu? Aí eu prefiro, às vezes, no meio, travar e apertar o outro, entendeu? Aí sempre tem alguma ponta pra acender, enfim. É meio ficar nessa onda aí, de aprender a apertar o baseado. Porque é outra questão que a gente não falou aqui agora, hein? Como foi a experiência de tentar apertar o seu primeiro baseado sozinho? Porque, cara, galera, pra ter esse shape que eu tenho hoje aqui, esse aqui, foi muito difícil, irmão. Esse aqui, então, demorei de 10 anos pra cá que eu fiquei bom. Porque antes não tava bom, não. Antes só tudo... Eu usava cartão, né, Bacalhau? Antigamente. Nunca usei. Roubava, botava o cartão assim. Não, meu irmão, eu fazia errado. A questão, como meu camarada falou, tem que aprender a fazer a pau. Dar a volta no lance, entendeu? Tenho 2 grandes amigos que me ensinaram a apertar muito. 3. O André, que infelizmente não tá mais entre nós. Donida e Black Alien. Que cada um tinha um jeito. Um me ensinou um jeito e o outro me ensinou outro. Aí eu tentei aprender os 2 jeitos. Os 2 jeitos funcionam super bem. Aí o que eu fui aprendendo. Um me ensinou a fazer do meio para um lado e aí já vem de uma maneira. Aí o outro já me ensinou no meio, esticando e só mostrando pessoalmente. Não dá para falar... Você que está ouvindo aqui nesse momento, tudo que o Bacalhau está falando, só pessoalmente eu posso ensinar. Então, se você estiver passando pelo Rio de Janeiro, pelo Algebel, tiver um show, vá lá, de repente eu esteja lá. Independente de onde você esteja ouvindo, que mês, que ano, vai no Rio de Janeiro, quer saber o que está acontecendo, música boa, eu tô lá, a gente está lá no Algebel falando sobre a questão toda. Ah, outra coisa importante falar. O disco tá vendendo, se chama Prensado. É o primeiro disco comigo. São músicas lindas, sensacionais. Vocês vão se divertir. É um disco que foi feito com amor, carinho, muita fumaça. E só tenho a agradecer esses 3 lindos, o Gilson, a Ana e o Diego. Albinos, que sempre topou fazer as paradas. Ao Estúdio Túnel lá. Ao Gripe, que fez a capa, que eu não tinha falado sobre desenho, mas é o Gripe também, que foi sensacional.
que em breve já botei uma pilha nele, ele vai contar como ele chegou até a capa do disco, já falei com ele e tal. Em breve ele vai começar a contar essas coisas. Eu acho que é bacana também ao Paiva, o Daniel Paiva, que participou do disco. Quem mais? Não sei. É vocês que me chamarem para falar aqui pra caramba. E é isso. Vamos aproveitar esse ensejo, então, para os encaminhamentos finais do nosso Aperto Rec, né? A sua despedida, as suas palavras finais aqui no nosso programa. A gente ficou honrado em receber vocês aqui, em ter curtido a arte de vocês e poder estar também conversando sobre maconha, olhando um pouco por trás dessa obra que está na pista aí, que é o Prensado. Mas é com vocês, a palavra final, e uma honra ter recebido a banda Corja. Tamo junto, galera. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Do Cannabis Monitor aí, que, pô, é uma referência, né, sobre o assunto aí na internet, enfim, no Brasil. E sigam a gente aí nas redes sociais, né? É só procurar no Instagram lá, Corja Oficial, enfim, no Spotify, em todos os lugares aí da internet tem o Corja, só você dar o play, YouTube. É isso, galera. Um abraço pra todos. Deixa a palavra aí com os meus colegas de banda. Valeu, galera. Eu vou me despedindo aqui, mostrando com muito orgulho aqui, ó, depois de quase 20 anos fumando maconha, mais de 20 anos, agora eu consegui fazer a minha própria marihuana. Eu queria agradecer o espaço. Achei genial a conversa, muito interessante e divertida. E assim, é sempre bom realmente a gente poder falar sobre esses temas, não só sobre a nossa banda, sobre todos esses temas sociais que eu acho que tem que ser debatidos, tem que ser conversados mesmo. É um espaço assim, muito legal para a gente poder divulgar também o nosso trabalho, né? E conversar. E assim, só tenho a agradecer mesmo. Qualquer outra oportunidade, estaremos aqui também, é só chamar a gente, porque acho que uma grande parte que, assim, que eu acho muito foda da nossa banda, de tudo, são as conexões que a gente acaba fazendo no caminho, né? Nos shows, enfim, com os amigos, as pessoas que a gente conhece, pessoas que estão em outras bandas, enfim, as pessoas que curtem nosso trabalho, pessoas que a gente também acaba curtindo o trabalho delas, conhecendo. Então, assim, eu acho isso genial. E é isso, muito obrigada pela oportunidade aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Fala, galera, obrigado. Eu só tenho a agradecer também. Fico feliz que o Cannabis Monitor tá nessa parada bacana, né? Despertou para um lance que a gente precisa falar. Conta comigo é que a gente precisar também para bater esse papo. Estamos todas as redes aí, o disco tá lá. Só mandar uma mensagem aí, a gente responde. Falou? Estamos à sua vontade aí. Obrigado mais uma vez. Conte com a gente, Corja aí. Em breve na sua cidade. Gostou da gente? Segue a gente. Manda um alô que a gente responde, viu? A gente é acessível. Só não pode ser chato. É isso, galera. Então, quem tá ouvindo a gente, faz o dever de casa, segue a banda Corja, fica ligado nos shows, porque se você for no show, vai me encontrar. Porque quando tiver perto de minha região, estarei presente, fazendo coro, cantando Sem Maconha para Nazistas. Obrigado, esse foi mais um Aperto Rec. Tamo junto, a gente volta numa próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre quem faz a nossa cabeça no conteúdo canábico. Valeu!